Boa tarde, tudo bem? Ter qualidade de vida vai além de cuidados com a saúde física e mental. É dar atenção para as nossas emoções. Afinal, todo ser humano é regido pela saúde emocional. Quem fala conosco sobre este tema é a terapeuta Cristi Ostiai. Confira. Boa tarde, amigos na Folha do Norte na web. Hoje estamos aqui com a Cristi Ostiai, ela que escreve semanalmente na coluna Emoções em Equilíbrio na Folha do Norte Paranaense, vem falar com a gente um pouquinho sobre o trabalho dela como profissional terapeuta. Cristi, boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar um pouquinho do seu trabalho. Me conta um pouquinho, Cristi, quem é Cristi Ostiai, né, a terapeuta? Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Márcia, obrigada pelo convite. Bom, eu estou nessa área já como terapeuta há quase 20 anos. Né? Então, eu trabalho com técnicas de expansão de consciência. Né? Na verdade, o que é uma terapia? Terapia é um trabalho de autoconhecimento. Então, eu utilizo técnicas como hipnose, teta healing, constelações familiares. E tudo isso é para que a pessoa se conheça, né? Ela saiba como ela é, por que ela é dessa forma, por que ela age ou reage às situações da forma que reage ou que age. Né? Então, tudo isso. A terapia, antigamente, ela é vista como uma coisa para louco, né? Né? As pessoas tinham um certo preconceito. Por que que... Não, para que eu preciso de ir na psicóloga ou no terapeuta? Eu não tô louca, né? Só que hoje isso já... essa visão, ela tá, né, totalmente Defasada. fora, defasada. Né? Porque se todos pudéssemos fazer terapia, fazer um trabalho de autoconhecimento, eu acho que evitaria muitos problemas. Né? E aí, então, que entra... A gente estava conversando um pouquinho antes sobre a parte emocional, sobre a nossa saúde emocional, que é muito importante. Quando a gente fala de saúde emocional, Cristi, o que a gente define como saúde emocional? Então, antes de tudo, é você se conhecer. Né? Eu estava falando, é muito importante que você se conheça. Que você saiba por que você é assim, a bagagem que você traz da sua família, coisas que você aprendeu principalmente na infância e que vão determinar o modo como você age, o modo como você se comporta, o modo como você entende o comportamento dos outros. Né? Tudo isso faz parte da saúde emocional. Né? Por que você, em determinadas situações, essas situações disparam certas emoções em você? Né? É muito importante que você saiba de tudo isso, para que você tenha então uma saúde emocional, para que você tenha a noção mais exata possível das coisas que estão acontecendo e tenha comportamentos de acordo com o que está acontecendo. Né? Porque vamos supor assim, acontece, você tem a sua filha tal, e ela tropeça e cai. Ela é criança, ela tropeça, cai e se machuca. Aí, de repente, você é uma pessoa tranquila, tal. Nossa, machucou, né? Vamos ver o que aconteceu, leva, faz um curativo e tal. Mas vamos supor que você seja uma pessoa que tenha sido criada num contexto assim, que pai e mãe eram muito dramáticos, muito assim, qualquer coisinha. Ai, nossa, o que aconteceu, né? E vem aquele drama, aquela coisa. Aí, de repente, você foi criada assim. E aí transfere. transfere. Você aprende comportamentos. Né? E aí, de repente, a sua filha, ela cai e tal, machucadinho de nada, mas você já faz aquele drama. Então a criança, ela começa a ficar com medo, nossa, né? Ela é criança, ela não sabe. E aí ela também herda esse tipo de comportamento. A gente pode dizer, então, que a questão da saúde emocional ela é mais influente sobre né, em cima do psicológico e, consequentemente, ela acaba refletindo também nas questões orgânicas, fisiológicas, Cristi? Com certeza. Muitas das doenças que nós temos têm origem em fundo emocional. Eu atendo muitas pessoas que vêm para mim e aí de repente, nossa, eu tô assim, tô assado e tal. Já fiz vários exames e aí não consegue achar a causa e tal. Aí você vai ver, você vai investigar todo esse contexto, né, familiar, comportamental, e aí você vai ver, tá, você vai investigar.
Você vê que é a parte emocional que está determinando esse tipo de... ou seja, é consequência, né? Tudo isso que ela está tendo de problema orgânico, de doenças, vem de um fundo emocional. E, Alergias e tal, aham. um exemplo. Quando se fala, né, de terapia, né, porque a terapia não só naquela pessoa, na pessoa que está, de repente, né, um adolescente, um jovem, um adulto, né, não só um trabalho com ele, deve-se trabalhar um conjunto. A Sim. família também? Dependendo do caso, sim, a gente trabalha a família. Uhum. É o caso de uma técnica que eu uso, que é constelações familiares, né? Uhum. A gente investiga o contexto familiar. Porque às vezes a pessoa, a criança ou adolescente está com problema e você vê que existe uma entre aspas, disfunção na família. E aí a criança, claro, ela tá naquele contexto e ela acaba adoecendo. Então a gente faz uma investigação, sim, dependendo, eu trato a mãe, o pai também. Faço um trabalho com eles. Casos assim que necessitam de hipnose. E existem casos específicos? Depende do que a pessoa traz, né? Então, por exemplo, eu tratei uma senhora, ela tinha muito medo de água, uma coisa assim absurda, que ela não conseguia colocar o pé, nem que fosse numa piscina rasa, né? E eu perguntei para ela, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, né, para você ter esse medo, tá? Ela, não, eu não me lembro de nada. E aí eu usei a hipnose, que é uma técnica. Na verdade, a hipnose em si, ela é um estado alterado de consciência. Mas é que quando fala hipnose, Márcia, a gente fala da hipnose clínica, né, em que você alia essa técnica, em que você coloca a pessoa no estado de relaxamento tal que a gente consegue acessar coisas no subconsciente dela, que assim, normalmente, se eu te perguntar, você não vai lembrar. E aí a gente faz um trabalho, quando ela está nesse estado de relaxamento tal, que a gente consegue acessar essas gavetinhas onde estão escondidas as coisas, a gente vai lá, acessa essa memória e faz uma alteração no significado que a pessoa deu para aquela memória. Né? Então, o que aconteceu? Quando essa pessoa estava no estado hipnótico, ela acessou uma memória que ela não se lembrava de quando ela tinha 3 anos de idade. Ela acho que subiu em alguma coisa e tinha um tanque de roupa, estava com água, e ela escorregou, com 3 anos de idade, escorregou e foi de cabeça na água. Só que depois ficou tudo bem, ela conseguiu sair, ou não sei, alguém tirou ela de lá, ficou tudo bem. Mas aquilo foi um evento traumático para ela. E ela não sabia que por causa disso ela tinha esse pânico de água. E aí o que a gente faz? A gente então trabalha em cima dessa memória, do significado que ela deu para essa memória. A gente muda isso, né? Com técnicas de programação neurolinguística e tal. Por isso que a hipnose, muitas vezes, ela é muito útil nesse sentido. Porque às vezes a pessoa ela tem uma fobia e ela não sabe por quê, não sabe de onde veio isso. Eu mesmo tinha. Eu tinha um medo assim absurdo de sapo, de perereca e tal. Tá, daí fui saber que a minha mãe, quando estava grávida de mim, Isso ela na levou, gestação. na gestação ela tomou um susto. Para você ver como que às vezes nós temos medos que nós não sabemos a origem. Então a gente investiga através da hipnose. E a gente tem uma ideia errônea sobre hipnose, muito fantasioso. Sim. Sendo que a hipnose, como você vê, clínico. Né? Que a hipnose você vai perder a consciência, você vai dormir ou você vai falar coisas que você não quer, não tem nada disso. É só um estado de relaxamento, né? Em que você entra, que permite acessar essas memórias que estão guardadas lá no subconsciente. Entendeu? A pessoa ela fica o tempo todo consciente. Ela sabe o que está sendo perguntado, ela responde e tal, só que ela consegue acessar essas memórias que num estado normal, assim como a gente está conversando, você não consegue acessar. Por quê? Porque existem... você tem o seu sistema de defesa. De repente, essa memória é uma memória dolorosa. Aí é questão emocional, né? Aliás, Sim. todas as nossas emoções bloqueiam o nosso sistema, né? Nosso sistema
nosso estado, né? Aliás, o nosso consciente, né? Acaba bloqueando tudo, né? É uma defesa. É uma Uhum. defesa, é uma memória dolorosa, muitas vezes traumática, então é, bloqueia. Uhum. Por quê? Para te defender de uma dor, para que Uhum. você não sinta essa dor de novo, Uhum. essa dor emocional. O que significa a Theta Healing? Theta Healing, tá? Theta Healing, healing é cura. E Uhum. Theta é das ondas Theta. Então, é uma frequência. Por exemplo, quando você entra nesse estado de relaxamento, deixa eu só dar um exemplo. A gente está conversando, tal, né? Tá desperto, a gente está funcionando em beta. Uhum. Quando você está em teta, você está num estado de relaxamento diferenciado, então muda essas ondas, Ah, sei. entendeu? Aham, A entendi. criança, mais ou menos até os 7, 8 anos, ela funciona mais ou menos, funciona nessa frequência teta. Nessa frequência você vai absorvendo tudo que é falado. Então, por isso que eu sempre falo, escrevo nos artigos, Uhum. cuidado com o que vocês falam, porque a criança, ela absorve tudo como se fosse verdadeiro. Então, se você fala para a criança, nossa, você não faz nada certo, tal, ela vai Absorve. crescer achando que cresce uma criança insegura. Então, Theta Healing é também uma técnica de expansão de consciência em que a gente trabalha em Theta. Só Uhum. que no caso, a hipnose é só o cliente que fica em Theta. Uhum. No Theta Healing, não. O terapeuta entra em Theta para fazer esse trabalho de acesso a essas memórias dolorosas e tal, para modificar. E o cliente, ele automaticamente entra em Theta também, Uhum. junto. Então, existe uma meditação que é feita, entendeu? Uhum. E aí a gente acessa essas coisas que estão guardadas lá no subconsciente, que a gente não quer mexer, mas que estão atrapalhando a nossa vida. Uhum. E que a gente não sabe, nossa, mas por que eu tenho esse pânico de falar na frente da câmera, de falar na frente das pessoas? Por que eu sou insegura? Por que eu tenho medo de água, medo de altura? Cristi, você acredita que nesse novo milênio, né, as pessoas ficaram mais ansiosas e mais depressivas? Existem dados, só que esses dados não são atualizados, mais ou menos de 2019, em que existem mais ou menos 300 milhões de pessoas depressivas no mundo. E é claro que, né, após pandemia aí, esses dados mudaram. Uhum. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Só olhar aí o tanto de gente tomando remédio e tal. E eu vou te dar um exemplo. No início, mais ou menos, da pandemia e tal, né? Todo mundo de máscara, mas ainda a gente podia ir no mercado e tal. Eu de máscara, passando num corredor, cruzei com um homem, ele também de máscara. Quando ele foi cruzar comigo, ele fez assim, ó. Sabe? Como se eu fosse assim o bicho mais contagioso do mundo. Aham. Claro, a gente precisa tomar cuidado, mas aí eu vi o quanto a situação estava afetando a parte emocional das pessoas, a parte Uhum. psicológica. Tudo bem tomar um cuidado, né? Mas ele ficou assim, meio que em pânico a hora que ele Uhum. cruzou comigo. As terapias, elas ajudam as pessoas a se destravarem nessa questão da ansiedade, Muito. diminuir esse problema ou até mesmo buscar cura? Com certeza. Porque o problema não é o problema em si, é como você olha aquele problema. Uhum. Vamos supor que aconteceu uma coisa, né, na sua vida tal, e o modo como você foi criada Uhum. fez com que você, vamos supor assim que você tenha sido criada numa família assim que é muito dramática, faz uma tempestade em copo d'água para qualquer coisa e tal. Então você herda esse comportamento, você Uhum. aprende isso. Então, às vezes, um fato que acontece na sua vida, que nem é tão complicado assim, você acha que é um drama, né? E aí você tem dificuldade de lidar com aquilo e fica, entendeu? Você não consegue resolver. Então, a terapia, o que que ela vai fazer? Ela, como eu já falei, ela vai fazer com que você se conheça, Uhum. né? Entenda por que que você age do jeito que age, por que que determinados eventos disparam determinadas emoções em você, né? Por que que você tem determinados tipos de pensamentos diante de alguns acontecimentos? E aí disparam emoções, e aí acabam alterando a parte fisiológica, física, às vezes você fica até doente. Uhum. Muita gente tem gastrite, né? Que dizem gastrite nervosa e tal.
Tem que tratar com médico? Claro que tem que tomar remédio? Tem, porém tem que tratar a parte emocional, psicológica, porque senão o que vai disparar os gatilhos, né, como você vai reagir às situações, vai continuar do mesmo jeito, porque você não trabalhou, não se conheceu, não sabe o porquê que você tem essas emoções, por que você sente isso diante de determinadas situações. E aí, as causas, você não mexeu, você tratou, tal, tem que tratar, né? Mas você não foi buscar as causas, que é a parte psicológica, emocional. Uhum. Isso reflete não só nas relações pessoais, mas também reflete de forma profissional Claro, na com vida. certeza, com Uhum. certeza. Né? Você vê, tem determinados profissionais que têm currículos maravilhosos, são super capacitados, porém a parte psicológica e emocional, de repente a pessoa tem sérias dificuldades. Então, você é contratado pelas suas competências e habilidades, mas muitas vezes você é mandado embora por causa das suas atitudes. Uhum. Porque você não consegue ter um convívio social com as pessoas, você não consegue conversar com o seu cliente, aí você não consegue vender o seu produto, porque Uhum. você não consegue entender a necessidade do seu cliente. Uhum. Você quer apenas vender o seu produto, que você fala que é bom, tal, tal, mas você não entende a necessidade daquele cliente, que de repente não é o produto A que vai ser bom para ele, é o produto B. Por quê? Porque ele é diferente daquele outro cliente. Então você precisa entender de relações humanas. Todo mundo deveria fazer terapia e as pessoas, essa questão do autoconhecimento, né? A questão do autoconhecimento também passa para que você tenha empatia. Sim, falou uma coisa aí que muitas vezes falta. O que é empatia? É você entender que o outro é o outro. Ele é Uhum. diferente de você. Isso evita muitos conflitos quando você tem essa consciência, quando você entende isso. Porque vamos supor que um dia eu tô andando na rua, você também, a gente se cruza, e nesse dia, puxa, você teve um problema, tal, e me falou um oi meio seco, Uhum. né? Meio seco. Aí de repente, poxa, se eu não sei me colocar no seu lugar, eu posso pensar assim que isso é pessoal. Nossa, o que será que eu fiz para Márcia? Nossa, será que ela tá brava comigo? Nossa, será que eu escrevi alguma coisa no jornal que ela não gostou Uhum. ou tal, né? E aí eu fico com aquela, sabe? Começo a criar minhocas na cabeça. Por quê? Porque eu não soube entender que a outra pessoa ela é diferente de mim, ela pensa diferente, ela age de forma diferente. Pode ser que ela esteja com problema. Uhum. Então a gente não pode levar tudo para o lado pessoal. Uhum. E a primeira coisa para dissolver esse mal-estar é comunicação. É. A sua área, né? É. Comunicação. Olha, tá tudo bem com você? Outro dia eu encontrei com você e tal. E a gente só se falou um oi. Eu percebi que, né? Você estava diferente. Tá tudo bem? Conversar é o diálogo. Comunicação, Uhum. diálogo, Uhum. diálogo. Eu trabalho com muitos casais assim, às vezes vem ou marido ou mulher. Ah, meu marido não me entende. Ah, não sei o quê. Aí eu pergunto, você conversa? Você Uhum. fala como você se sente, o que você está pensando, o que você quer e o que você não quer? Uhum. A pessoa não adivinha, ela não tem uma bola de cristal. E Uhum. são duas pessoas diferentes que vieram de contextos diferentes, educação diferente, criações diferentes. Então é óbvio que às vezes você fala uma coisa, mas o seu marido, ele veio de um contexto diferente, ele pode entender de forma completamente A diferente. interpretação é Então diferente, né? precisa ter diálogo. Uhum. Senão você não consegue ter uma convivência. Uhum. Aí fica um pensando uma coisa, o outro pensando outra coisa. Aí de repente uma coisa que nem era um problema se torna um problema e vão criando, e aí vai criando abismos Uhum. num relacionamento, seja de um casal, seja de trabalho, Entre pais e filhos, pais e que é uma filhos. coisa que eu acho que hoje em dia é que acho que é um dos grandes problemas, eu acho que é essa questão, né, entre pais e filhos, né, Falta de de comunicação. comunicação, acaba se criando um abismo, É. né? E você vê, né, a internet e tal, redes sociais. A internet, ela veio ajudar muito a gente ter acesso a muitas informações. Só que muitos adolescentes, muitos jovens, e adultos também, tá? Mas muitos adolescentes, eles estão muito nesse mundo virtual e acabam não se conhecendo. Eles conhecem o personagem virtual que eles criaram. Começam a olhar a internet, espelhar uma vida,
né, virtual, né? Uhum. Não vem para a realidade. Realidade. Uhum. E aí, de repente, eles veem lá as pessoas que eles seguem. Nossa, né? Aquele Sempre mundo em lindo. festa, viagem, não sei o quê, né? E acabam achando que a vida deles é uma porcaria. Desculpa a palavra, né? Uhum. Nossa, a minha vida, ela não é tão boa assim. Não, porque meus pais às vezes brigam, ou porque eu às vezes tiro nota baixa na escola, ou não sei o quê, entendeu? Aí acaba se comparando e achando que a vida dela não é uma vida boa. E não é assim. Né? A nossa vida tem altos e baixos. Ela não é É uma linha normal, reta. não é uma linha reta. Agora, o importante é a gente ter consciência disso e lidar da melhor forma possível com as situações adversas que vêm para a nossa vida. Nossa, foi muito boa a conversa, Cristi. Muito bom te receber, né? Eu queria saber, Cristi, como é que faz com que as pessoas, né, entrem em contato com você, né? Lógico, além, né, semanalmente, a Cristi está escrevendo pra gente, lógico, pode entrar em contato com a gente, mas a gente quer deixar aqui, né, no nosso canal aqui na Folha do Norte na web. Então podem entrar em contato com o telefone 43991252255 e pelas redes sociais também, Cristi Ochiai. Na verdade é Ochiai a pronúncia, né? Mas Cristi Ochiai, Instagram, Facebook. Cristi, me fala uma coisa, você tem um programa também? Tenho um né? programa em Brasília que se chama Emoções em Equilíbrio também, que fala de saúde emocional, de bem-estar e tal. E é um programa de TV, né, que passa... Esse programa ele passa nos ônibus e esse projeto é para que as pessoas elas tenham uma ida ao trabalho, né, e tenham um conteúdo de valor, entendeu? Então é uma TV, web TV também, né? Voltada para que as pessoas... É um projeto mesmo para visar a melhora da qualidade de vida das pessoas. Né? Enquanto ela está indo para o trabalho, aí ela está lá assistindo um programa com conteúdo bacana. Ah, que ótimo. Quer deixar alguma consideração, Cristi? Então, o que eu gostaria de falar é o seguinte, né? Tenham em mente todos vocês que cada ser humano cada um de nós é um ser especial. Nós viemos com qualidades, né? Nós temos dificuldades, temos, mas todos nós temos qualidades. E existe uma razão pela qual você tenha vindo do jeito que você vê, porque existem coisas que só você vai poder fazer do seu jeitinho. Então valorize-se. Todo mundo tem valor, né? Todo mundo tem um tesouro guardado aí dentro. Cristi, muito obrigada novamente. Né? O jornal Agradeço. Folha do Norte conta com você toda semana. Tá? Pode contar comigo. E o jornal Folha do Norte na web também conta com a Cristi aqui, né, nesse programa de sábado. E pessoal, obrigada pela participação de vocês aí, por estar nos assistindo. Tá? E os outros vídeos, né, vocês podem estar acessando o Folha do Norte na web. Tá? Até o próximo sábado. Um grande abraço a todos. Gratidão, Márcia.